discípulos, em particular, mestre, por que o Senhor fala por parábolas? Explica-nos o que elas significam. Entende? Você viu uma diferença entre a multidão e os discípulos? Então vamos lá. No 11 ele diz: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, lhe se dará, e terá em abundância. Opa, pausa. A quem tem, é o verso, está aqui certo? Está igual? A quem tem será dado, e este terá em maior quantidade. Então, o que Jesus disse? Para receber mais, já tem que ter, senão não recebe. Entendeu? Mais ou menos, pastor. Para receber mais de Deus, você já tem que ter, senão você não recebe. Esse é um fundamento. De quem não tem, até o que tem vai ser tirado, porque não tem. E aí ele vai prosseguindo, né, no verso 13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não podem ver, ouvindo, eles não podem entender. Aí parece que Deus está sendo egoísta, parece que Deus está sendo mal, porque se essas pessoas não entenderem, como elas vão se converter? Nós vamos chegar lá, não se precipite, nós vamos chegar lá. Por isso, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, há mais de 600 anos atrás. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo vão entender, verão com os olhos e de nenhum modo vão perceber, vão compreender, porque o coração deste povo, olha aí o verso 15, como é que está aqui? Pois o coração deste povo se tornou insensível. Essa tradução fica mais difícil, aqui fica mais fácil. Porque o coração deste povo está endurecido. E se eu disser que é exatamente assim hoje? É exatamente deste modo que as coisas também são hoje. Da mesma forma. As igrejas estão abarrotadas de gente. Mas ouvem e não entendem. Veem, não compreendem. O coração deles não é terra boa. Jesus acabara de contar a parábola do semeador. E a última das sementes caiu sobre terra boa. E quando caiu a semente na terra boa, ela germinou, ela cresceu, ela produziu e deu frutos. Então, a maior parte das pessoas, o coração delas é um coração endurecido. São crentes superficiais. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Não é fato que às vezes eu estou pregando aqui e alguém está, essa mensagem não acaba nunca, meu Deus, que tem que... Porque o coração não está compreendendo. Os ouvidos não estão ouvindo. Ouvem, mas é como se não ouvissem. Entendeu? Por que algumas pessoas, às vezes, gostam mais de um momento do culto do que outro momento? Porque, infelizmente, são cristãos ainda superficiais. Por isso que gosta mais de um momento e não gosta do outro. Tem pessoas que gostam do momento dos abraços, tem outras que gostam do momento do louvor, tem outras que não gostam do louvor, tem outras que gostam da palavra, outras não são muito chegadas à palavra, a não ser que a palavra seja aquele dia de bênção sendo derramada. Isso é um coração superficial. Porque se ele é alguém que realmente tem sede de Deus, ele realmente é alguém que tem sede da palavra de Deus, cada momento no culto para esta pessoa é mais do que importante.
Porque para quem tem sede e fome de Deus, Deus fala a cada momento, a cada palavra, a cada situação ocorrida no culto. Para quem tem sede e fome de Deus, Deus vai falar nesses momentos. E essa pessoa não quer perder. Essa pessoa não quer perder esse momento, não. Eu tenho que chegar lá no início do culto, porque eu não posso perder. Se Deus falou no começo, e eu não estava lá. Esses são os que têm sede e fome de Deus. Entende? Então a palavra não é enfadonha. O louvor não é enfado. Os abraços não são antiquados. Nada. O momento da oração, a entrega do dízimo, da oferta, tudo para Ele, aleluia. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom ser participante das coisas de Deus, como é bom ser tratado por Deus, porque nós sempre estamos em falha em alguma área da vida. Então quando a gente está na igreja, a gente é feliz porque sabe que Deus vai corrigir a gente. Sabe que de alguma maneira Deus vai corrigir e vai nos mostrar o caminho para a gente fazer a coisa certa. Entendeu? E eu estou no verso 15. O verso 15 ainda diz: porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam-se. E sejam por mim curados. Entende? Jesus não está dizendo, eu não quero curar esse povo, para os discípulos. Jesus não está dizendo para eles, olha, a palavra não é para eles. Jesus não está dizendo isso. Eu não quero salvar ninguém aí, quero salvar vocês. Vocês são especiais. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, este povo, ele é Deus, hein? Ele é Deus. Este povo tem o coração longe de mim, o coração deles é endurecido. Você ouviu aquela palavra, não lancem pérolas aos porcos? É mais ou menos isso. Se eles entenderem, não vão dar valor. Se compreenderem, vão fazer pouco caso. Porque o coração deles está duro. Não querem se converter. Eles preferem viver a vida a seu modo. E não ao modo de Deus. É essa a diferença. É essa a diferença. Superficial. O que é superficial? É claro, como sempre, eu vou lá nos dicionários da vida. Relativa à superfície, pouco profundo, pouco sólido, sem seriedade. Isso é superficial. E uma palavra sinônima é o supérfluo. Já ouviu muito isso? Já usou essa expressão supérfluo? Que se preocupa com a aparência ao invés do conteúdo. Portanto, uma pessoa superficial. Ou seja, falando num português mais claro da nossa linguagem, em época atual, me dá. O senhor me deu? Estou feliz, aí, sirva o Senhor. O senhor não me deu, estou fora. Não é com esse papo de palavra, com esse papo de corrigir, de disciplina, de santidade, não. Deus está me abençoando, aleluia, estou vindo já na igreja, eu já venho aqui, já cumpro com a minha obrigação. Senhor, faz a sua parte, me dá. Esse é o crente superficial. E muitas vezes ele se engana, ele acha que estou fazendo a vontade de Deus porque eu estou conquistando, eu estou alcançando, eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus está feliz comigo. Engana-se. Esse realmente é o crente superficial, porque ele acha que está tudo certo. Mas o seu coração está longe de Deus. O seu coração está longe da verdade de Deus. E no meio de todos esses, estão os discípulos, que não se contentam. Eles vão mais perto de Jesus. Eles vão mais próximo de Jesus. Senhor, nos dá a entender o que o Senhor estava falando lá.
A coisa soou gostosa, foi lá no coração, e tocou mesmo no profundo, nos faz entender, porque não estou conseguindo compreender, encaixar uma coisa na outra, me faz entender, Jesus. E aí Jesus fala, para vocês eu faço, para vocês eu dou entendimento. Sabe qual é a diferença aí? É que os crentes, que têm profundidade na busca pelo Senhor, que são crentes realmente terra boa, que deixam a semente, né, descer com profundidade e querem ser regados pela palavra de Deus para que ela cresça, esses crentes, o Senhor sempre vai dar a eles o entendimento de tudo. De tudo. A vocês eu vou dar, entender os mistérios do reino de Deus. Por quê? Por que eu não dou para os demais? Porque eles não se interessam. Eles não se interessam. Eles querem ouvir uma palavra de bênção, eles querem ouvir uma palavra de vitória, eles querem ouvir uma palavra que vão conquistar, que vão ter, que vão alcançar. Eles querem ouvir uma palavra que eles estão bem assim, do jeito que está ótimo. É isso que eles querem. Para eles eu não dou entendimento. Porque eles não querem. O coração deles é duro. Mas para vocês que me buscam, esses são os discípulos. Que na verdade o importante não é ser cristão, nem crente. O importante é ser discípulo. Porque o discípulo ele vai na cola do mestre. O discípulo ele se aproxima mais de Jesus e ele fala: "Não, Jesus, eu quero saber, eu preciso saber, me dá entendimento". É esses que Jesus procura. É esses que Jesus quer. A eles Deus dá a entender os mistérios da sua palavra, do seu reino e da sua vontade. Entendeu? Verso 16, ele diz: bem-aventurados, felizes, porém, os vossos olhos, porque vocês querem ver. Vocês veem, ou seja, vocês querem ver. E os vossos ouvidos, porque ouvem, têm sede de ouvir, sentem a necessidade de ouvir. Essa é a verdade. Você viu 2 tipos de pessoas dentro de uma igreja? O superficial e o mais profundo. Né? Aquele que quer mais. O que quer pouco? O que se contenta com pouco. Ele se contenta com o que é terreno. Ele se contenta com o que tem aqui, com o que Deus dá aqui. Os discípulos queriam saber sobre a vida eterna. Os discípulos, quando eles saem do templo, né, eles questionam Jesus, eles se aproximam de Jesus e falam: Senhor, fala-nos quando vai ser o fim do mundo. Os discípulos estão a 2000 anos de distância da gente, ficaram a 2000 anos, e eles já queriam saber de Jesus: diga-nos quando vai ser o fim do mundo, e quando, e como será. Tem interesse nas coisas de Deus, querem saber as coisas de Deus. E aí Jesus dá a eles o que eles querem saber. Entendeu? Mas os crentes superficiais, não começa com esse negócio de papo de fim do mundo, não, que isso aí, né, ainda vai demorar. Não gosto de ouvir negócio de arrebatamento, não, eu quero saber, ouvir a palavra para que eu possa ter mais uma semana aí vitoriosa. Eu vim aqui hoje para receber uma palavra, para ter uma semana vitoriosa. E a gente fala as coisas muitas vezes sem entender o que fala. Quem quer uma semana vitoriosa é porque sabe que vai lutar para isso. Mas quando o crente superficial fala: eu quero uma semana vitoriosa, ele quer uma semana de facilidades. Ele quer uma semana onde as coisas aconteçam ao seu favor. Ele quer uma semana onde os sinais do céu aconteçam, aonde o ímpio seja usado a seu favor, aonde, né, ele comece uma coisa e a bênção venha. Ele quer uma semana de facilidades, ele não quer lutar. E o discípulo, ele está disposto a lutar. Ele sabe que é só luta pela frente. Ele sabe que é luta e mais luta. E quando terminar, é mais luta. E ele está disposto a ir em frente.
Por isso ele tem sede e tem fome de Deus. Senhor, eu quero mais de ti. Porque quanto mais de ti eu tiver, mais eu vou vencer as minhas lutas. Quanto mais eu conhecê-lo, mais fácil vai ser eu compreender a minha vida nessa terra e então tomar as decisões corretas para que o teu nome seja louvado através da minha vida. O discípulo se preocupa em como agradar o seu mestre. O superficial se preocupa em como ser agradado. Em como ser agradado, em como ser servido. Eu vou contar uma historinha, uma ilustração. Alguns já devem ter ouvido. Uma vez um rapaz que ia muito mal nos estudos, né? Porque as suas notas e o seu comportamento eram péssimos, né? Ele era uma decepção para os pais. O pai então teve uma ideia. Vou prometer algo para esse rapaz, para ver se ele muda. E ele disse: filho, chega aí, vamos sentar aqui, vamos conversar. Filho, você está muito mal na escola. Você não, parece que não tem interesse de crescer. Parece que você não tem interesse de melhorar. E eu resolvi fazer uma proposta para você. Se você for bem nos estudos, tirar boas notas, e for aprovado, e se formar, vou lhe dar um carro de presente. O carro da sua escolha, não importa o preço, eu vou dar para você. Ah! O rapazinho prontamente começou a estudar. Começou a estudar, se esforçar, começou a ir bem de repente, mudou da água para o vinho, e começou a ser o melhor, foi em pouco tempo, o melhor aluno da sua classe, o aluno de melhores notas. Por quê? Porque ele ansiava agora o carro dos seus sonhos. E assim foi, mas a preocupação do pai era: parece que eu não fiz bem algum. Porque eu olho para o meu filho e parece que ele realmente só faz tudo isso por causa do carro. Ele não está fazendo de coração. Ele não mudou porque quis mudar. Ele não mudou porque ele sentiu a necessidade de mudar. É porque eu vou dar um carro para ele. Mas prosseguiu. Chegou então o dia da formatura. Ele se formou. O pai lhe havia prometido uma grande festa quando ele se formasse, e no meio da multidão daria a ele o presente. E o pai, como prometeu, né, fez uma grande festa para celebrarem a formatura do filho. E aí, quando o filho chegou em casa, naquele momento caloroso da festa, todo mundo alegre, e ele ansioso, esperando aquele momento. Então o pai pede a atenção de todos e começa a elogiar o seu filho. Meu filho foi um ótimo exemplo para os demais, lutou, se esforçou, melhorou, alcançou sua formatura e agora é um médico formado. E por isso, como eu lhe prometi, dar-lhe-ei o presente. E aí então ele pega uma caixa embrulhada, dá para o filho todo alegre, já imaginou as chaves do carro, né, ou o checão, está dentro da caixa, e eu vou sair daqui amanhã cedão e vou comprar o meu carrão. E aí ele todo feliz, imponente, começa a abrir aquela caixa, e quando ele abre a caixa, para a sua decepção, a Bíblia Sagrada é um presente que o pai dá para ele. Ele se decepcionou. Todo mundo percebeu o semblante dele feliz, sendo transformado em tristeza e decepção. Ele olhou para aquela Bíblia, não fez questão nem de abrir. Olhou para todo mundo, pegou a Bíblia, pôs em cima da estante da sala daquela casa. E se afastou do pai, e foi viver a sua vida independente. Arrumou um emprego no hospital, começou a trabalhar, alcançou, né, com seu esforço,
o carro, a casa, casou, e o pai já bem velho, doente, tentou várias vezes, né, reatar a sua paternidade com o filho, tentou reatar o filho a ele, reconciliação, lutou muito, não conseguiu, e aí então um dia chega um telegrama para o rapaz, que o pai dele havia falecido, e aí então ele volta lá na casa, ele foi até a casa, e quando chegou lá, muito triste e arrependido, ele abraça a sua mãe, e a mãe pega a Bíblia, que foi sempre cuidada para não envelhecer, depois de alguns anos, ela pega aquela Bíblia, no mesmo lugar onde ele deixou, pega a Bíblia e dá para o seu filho. O seu presente ainda está aqui. Ele pega a Bíblia, chorando, o que eu fiz com meu pai? E aí, então, ele resolve abrir a Bíblia e folhear. E quando ele folheia a Bíblia, havia um cheque em branco, assinado, com a data do dia da formatura dele, para que ele levasse o cheque a uma concessionária e comprasse o carro dos seus sonhos. Percebeu? Você entendeu o que eu estou pregando aqui hoje? O interesse do rapaz era o carro, e não conhecer a Deus. O interesse dele era ganhar, era ter, e não conhecer a Deus. A Bíblia para ele foi uma afronta, e assim fazem muitos crentes na atualidade. A Bíblia não é o seu manual de vida. A Bíblia é a sua caixinha de promessas. É a caixinha de promessas. Ele quer abrir a Bíblia e pegar uma palavra aonde uma bênção está sendo dada. Ele não quer conhecer Deus. Ele quer que Deus o sirva. Que Deus dê a ele tudo o que ele necessita na sua caminhada. É isso que muitos esperam de Deus. E é por isso que igrejas grandes aí, que a gente se entristece de saber que a verdade não é pregada, estão abarrotadas, porque a maior parte do povo tem o coração endurecido para Deus, eles querem as bênçãos de Deus, eles querem ser servidos por Deus, mas não querem andar com Deus, não querem comprometimento maior, não querem ir em profundidade com Deus. E a vontade de Deus é que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer nos revelar coisas grandes, firmadas, que nós ainda não sabemos. Mas Ele não faz. Porque muitos de nós não estamos querendo isso. Nós queremos ser bem-sucedidos nesta vida. Nós queremos ser bem-sucedidos no trabalho. Queremos ser reconhecidos. Queremos alcançar aquele salário dos sonhos. Queremos alcançar o carro dos sonhos. Queremos ter coisas, casa. Queremos comer bem. Queremos nos vestir bem. É isso que nós queremos. A maior parte dos seres humanos é o que mais queremos. Mas quando se fala em conhecimento de Deus, quando se fala em querer conhecer a vontade de Deus, não é para mim. Isso aí é para quem quer ser teólogo. Isso aí é para quem tem chamado de pastor. É para quem tem chamado a ser um obreiro. Para mim não. Eu indo lá, ouvindo uma palavra, já estou renovado e rumo ao Hexa, rumo ao Penta, ao Hexa. Eu quero vitórias, quero conquistas. Para um desses, Jesus disse: louco! O que adianta você alcançar tudo nessa terra? O que adianta você ter muito dinheiro no banco? O que adianta você se vestir nas melhores roupas, andar nos melhores carros? O que adianta você ganhar prestígio? O que adianta você ser reconhecido pelos homens? Esta noite vai ser pedida a tua alma. O que você tem a oferecer? As riquezas terrenas. Pois para onde a alma vai, o que é terreno não vai junto. Não vai junto. Não adianta nem pedir para enterrar você com as riquezas no teu caixão. Elas vão permanecer na terra. E a sua alma vai receber o julgamento.
para a eternidade, com ou sem Deus. O que vale a pena nesse mundo? O que realmente vale a pena nesse mundo? Ter, usufruir, aproveitar. A vida é curta, vamos curtir, aproveitar, comer, beber, vamos passear, vamos nos divertir. A vida é curta, passa logo, não sei quanto tempo. É isso? Ah, não. A gente vai na igreja de domingo, tá bom. Tá bom de domingo. Né? E o domingo que não dá, paciência, não deu. Contanto que a gente vá na igreja pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, tá bom, pelo menos a gente vai, está ouvindo uma palavra, né, vai lá, canta para Deus, como se Deus pudesse ser enganado. Né? Aí eu vou lá, faço um carinhozinho em Deus, Ele me abençoa e está tudo certo. Ó, Jesus, hoje eu vim na tua casa, viu? Lembrei, ó, estou aqui. Não esquece da minha bênção amanhã, tá? Que eu preciso. Isso sem falar aquelas pessoas que quase não vêm à igreja e quando vem chega, pastor, ora por mim aí, porque essa semana, pastor, vai ser uma luta travada, pastor, eu preciso de muita oração, pastor, para que tudo dê certo. Esse é o interesse da pessoa. Ele não vem para agradecer, para louvar, para adorar. Ele não sente a necessidade de estar no meio do povo, ligado ao irmão. Ele não sente a necessidade de estar em comunhão. Ele quer o dele, curto e grosso. Quero o que é meu. Que nem um filho pródigo. Pai, dá o que é meu aí, vai, o senhor é muito rico. Dá minha parte logo da herança que eu quero viver a minha vida. Dá. Tá bom, filho, deu. O que ele faz? Vai embora. E vive a vida do jeito que ele quer. Ah, eu estou fazendo nada de errado. Não estou matando, não estou roubando, não estou prejudicando a vida de ninguém. Né? Vou viver a minha vida. Aí o filho pródigo vai, gasta o dinheiro, vai ficando cada vez mais sem nada, até ficar durinho, sem absolutamente nada. E aí, a fome terrível no estômago, né? Ele olha, arruma um emprego para cuidar de porcos, cuidando dos porcos, ele olha para a comida nojenta dos porcos, enche a boca de água de tanta fome que ele está. Aí ele cai em si, o que eu fiz da minha vida? Eu tinha tudo, joguei fora. Eu tinha um pai que me amava de verdade, se preocupava comigo, mas eu não estava muito acostumado a ser açoitado por esse pai. Vira e mexe, ele me disciplinava e queria que as coisas fossem do jeito dele. Não, o que eu fiz? Se eu tivesse feito as coisas do jeito dele, estaria lá comendo do bom e do melhor, estava vestido, tinha uma cama quentinha para dormir, mas não quis fazer a minha vontade. Olha onde eu estou. Pelo menos na parábola, esse ainda teve a oportunidade de voltar e foi recebido de volta. Nós vamos contar com isso também? De que vamos viver a nossa própria vida, a nossa maneira, do nosso jeito, e aí quando chegar no fundo do poço, meu Deus, o que eu fiz, vou voltar, é isso que a gente está pensando? Será que alguns de nós querem chegar a esse fundo de poço? Vamos continuar sendo crentes superficiais, que vem na igreja quando dá, que participa quando é possível? Nós vamos continuar sendo esses crentes? Já sou dizimista, entrego o dízimo todos os meses, é esse crente que a gente vai ser? Quando eu estou lá, faço minha parte. É esse crente que nós queremos ser? Não, sejamos discípulos. Mestre, bem próximos de Jesus. Mestre, por que o Senhor fala por parábola? Nós queremos entender o que o Senhor fala. E aí Jesus vai lá e fala assim: para vocês é dado saber a minha vontade e o meu querer. É esses que nós queremos, que nós temos que querer ser. Pessoas que chegou o dia de culto, não vê a hora de cultuar, não vê a hora de estar na casa de Deus, não vê a hora de ouvir a palavra, de louvar, de dar um abraço no irmão, de orar pelos demais, não vê a hora de estar em comunhão. Pessoas que vêm com o coração, eu preciso chegar lá logo, porque desde o princípio Deus vai falar comigo essa noite. E quando a gente vem nessa intenção, e quando a gente vem nessa sede e nessa fome, fatalmente nós somos alimentados por Deus. Porque Deus dá aos que buscam de coração. Deus dá aos que buscam
com sede e com fome. Entendem a diferença? Compreendem? Vou citar de novo um texto que eu citei semana passada, João 6,58, Jesus disse para os discípulos, e vocês não vão embora? Vocês não vão com os demais que já deram as costas e desistiram de mim? E o Pedro fala, Senhor, mestre, Rabi, para onde é que nós vamos se só o Senhor tem as palavras que nos levam à eternidade contigo? Para onde é que nós vamos se só o Senhor tem palavras de eternidade? Quero estar com o Senhor. Aonde quer que fores, irei. É esse o discípulo que Jesus procura. É esse o discípulo que Jesus quer. Somos exortados, somos advertidos, somos açoitados, mas quanto mais Ele nos açoita, mais perto dEle queremos estar. Porque a cada açoite, somos renovados também em força e em entendimento. E nos sentimos cada vez mais próximos dEle. Porque o Pai açoita os filhos a quem Ele ama. Para que estes não se percam. Sabe por que é que Jesus não fazia aquelas pessoas entenderem tudo que Ele pregava? Por que é que Ele usava por parábolas, né, a pregação? Justamente porque Ele conhecia o coração de cada uma daquelas pessoas. Em capítulo 7 de Mateus, no verso 6, ele diz, não dei aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Deixa eu ver como é que está aqui. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Por isso que aquele povo recebia as pregações por parábolas, porque Jesus conhecia o coração de cada um deles. De cada um. Não se posicione no meio deles. Não seja um deles. Seja discípulo que ama o Mestre e sente sede e fome de aprender mais com Ele. E Ele vai dar para vocês o saber das coisas eternas, para que você se alegre, para que você tenha esperança, para que você não tenha medo de prosseguir, porque vivemos num mundo tenebroso, a maldade impera, o diabo tem o governo desse mundo, e a perseguição a cada dia aumenta. O funil, né, nós estamos num funil, ele vai se afunilando cada dia mais. As coisas estão acontecendo muito próximas da gente, a cada dia mais. Se nós não estivermos alicerçados em Jesus, e estivermos como superficiais, cairemos. Foi o que Jesus disse. O homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Porque tem gente que ouve e repassa. Fala bonito para os outros, mas não cumpre. Fariseus, hipócritas, atores, farsantes. Falam do que não vivem. Prega para o outro, mas não vive o que prega. Fala bonito, mas não, longe dele fazer tudo aquilo. Esses eram os fariseus da época. O homem prudente, Jesus disse, é aquele que constrói a sua casa na rocha. Dá trabalho erguer uma casa na rocha, né? Trazer para o nosso tempo, os nossos dias, dá trabalho cavar um alicerce, dá trabalho colocar a ferragem, né? Fazer o concreto, encher, dá trabalho. Mas o homem prudente, ele não se importa, ele vai trabalhar, ele vai agir certo, mesmo tendo muito trabalho, ele vai fazer o que é certo.
Aí vão vir as tempestades da vida, vão dar contra a sua casa, e ela não vai cair. Agora o crente superficial é aquele que olha para a areia. Aqui é mais fácil, aqui é mais simples, mais rápido. Eu quero facilidade. Esse negócio não, negócio difícil não. Facilidade, constrói a casa na areia, sem alicerce. Vem a primeira chuva, ele não suporta, ele cai. Assim é o crente superficial. Enquanto ele está sendo servido, ele se alegra, louva, adora, mas quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as lutas vêm maiores, quando elas vêm bem maiores, quando elas vêm com mais força contra nós, contra o crente superficial, ele não suporta, ele corre, ele se esconde, ele maldiz, ele não quer, ele não tem raiz, ele não consegue suportar. Entende? Isso vai de encontro à parábola que ele tinha acabado de contar para os discípulos quando eles pediram uma explicação da parábola. É a semente que cai nas pedras, nos pedregais. Elas começam a germinar e a crescer, mas porque elas não têm uma raiz se aprofundando na terra, elas logo secam. Assim é os crentes superficiais, ouvem a palavra, que nem muita gente vem numa igreja como esta aqui, ouve uma palavra, se alegra, é uma igreja animada, gosta, se sente bem, aí vem mais 2, 3 vezes, mas aí ele vai percebendo que a coisa não é bem assim, não é só aleluia, glória a Deus, tudo vai bem, não, ele começa a perceber que nessa igreja, Deus fala de verdade. Ele começa a compreender que aqui Deus fala, porque Deus começa a chamar ele a responsabilidade, Deus começa a chamar ele a ser responsável, Deus mostra para ele que ele tem responsabilidade de si mesmo, e então ele não quer responsabilidade, ele não quer profundidade, ele não quer comprometimento, e ó, dá no pé, entendeu? Ou então aparece de vez em quando, hoje é culto, dia dos pais, deve ter presente. Hoje é culto, né, disso. Hoje é um culto, diz que vai ser um culto animado, hoje eu vou lá. Mas ele já fica preocupado. Tomara que a palavra não venha, né, me chamar a atenção, porque eu não estou afim. Seja discípulo, tá? Queira estar perto de Jesus. Jesus está preparando-nos para a eternidade. Esteja disposto a ser preparado por Ele. Ele está nos preparando. Se você não estiver disposto a ser preparado, quando Ele voltar, Ele só leva quem se deixou ser preparado. E aí? Não vai haver mais tempo para se preparar. Cuidado, nós não sabemos o dia de amanhã. Cuidado, não sabemos como vai ser. Hoje está tudo bem. Alguns dizem aos trancos e barrancos, mas está indo. Amanhã nós não sabemos. Dá ouvidos hoje ao que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Amém? Dar ouvidos é praticar o que Ele diz. Que Deus abençoe você. Porque eu creio não estar olhando para nenhum crente superficial. Eu creio estar olhando para pessoas que estão edificando a casa na rocha e não na areia. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Guarda isso no teu coração, e se você praticar, a Bíblia diz que você é bem-aventurado, é feliz. É feliz, né? Aleluia. Agora, eu quero que você abaixe a tua cabeça e feche os teus olhos, e você fale com Deus. Fala para Ele, fala: Senhor, olha,